Dia, criancinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nossa aula vai ser sobre a crise do antigo sistema colonial. Obviamente, a relação, né, entre Portugal e Brasil na crise do colonialismo, né? O século XVIII é o momento em que o pacto colonial ele começará a ser questionado, principalmente por causa das ideias do iluminismo, que, claro, a gente vai tratar de forma mais acentuada lá em História Geral, posteriormente, tá? Então, Nath, na segunda metade do século XVIII, diante de uma enorme crise econômica, lá em Portugal, obviamente, haverá uma tentativa de reforma na administração pública e na criação de um erário régio em 1761. Né? Então, queria-se fazer um cofrinho para o rei. Né? Esse erário aqui seria o tesouro, né? Seria uma poupança régio do rei. Tá? E o camarada responsável por isso aqui, tá? Foi o Marquês de Pombal, né? que vai governar, vai lá administrar, né, por assim dizer, Portugal de 1750 a 1777. Ele era o que respondia, era o equivalente ao primeiro-ministro. O rei à época era o José I, né? Então ele nomeou aí para coordenar as reformas que se implementam lá em Portugal a partir de 1750, né? O Sebastião José Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Né? Esse cara aqui que tinha nítidas influências liberais iluministas, sem, porém, perder suas características absolutistas, né? Não que ele, né, fosse o rei, mas ele vai manter, né, o autoritarismo, as estruturas autoritárias de um regime absolutista. Né? Então, foram mantidas e ampliadas as estruturas autoritárias, porém, com a adoção de algumas medidas de caráter iluminista. Né? Também nós vamos estudar lá no História Geral, né, de forma mais detalhada, a ideia de despotismo esclarecido. Mas só para a gente lembrar, nós já vimos este termo quando estudamos, né, lá na História Geral, o helenismo, né, o despotismo, ele é uma característica, né, do helenismo, o contato com o Oriente vai apresentar esse conceito ao Ocidente. Havia Alexandre o Grande, depois os imperadores romanos foram déspotas, tais como os faraós do Egito, né, tais como os reis absolutistas da era moderna na Europa. Então, o despotismo, o que é um déspota? É um chefe político inquestionável e insubstituível, né? Como seu professor de história, obviamente. Né? E o esclarecido tem a ver com o iluminismo, um dos textos mais clássicos do período, né, do pensamento iluminista é do Immanuel Kant, né, o que é esclarecimento. Então, esclarecimento é um sinônimo para iluminismo, que nós vamos tratar na História Geral. Quais foram as principais reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal? Primeiro, a reorganização da arrecadação de impostos, e isso vai ter um impacto muito grande no Brasil, inclusive. Reformas religiosas, porque o Marquês de Pombal ele era um tanto quanto anticlerical, e ele tinha uma rixa, sobretudo, com os jesuítas, aos quais ele vai expulsar tanto de Portugal quanto das colônias portuguesas. Aí você deve lembrar que na aula 10 eu sugeri a você que assistisse um filme chamado A Missão, lá com Robert De Niro. É um filme historicamente muito bom e que vai retratar, entre outras coisas, obviamente, né, essa relação do Marquês de Pombal com os jesuítas que acabam, né, sendo expulsos de lá e também das colônias de Portugal, porque, em certa medida, eles concorriam até mesmo com Portugal no comércio, né, de produtos aí, que eram vendidos na Europa. Né? E também ele vai empreender uma série de reformas educacionais, principalmente porque nas universidades, né, em Portugal, que ainda tinham uma influência enorme, né, da igreja, né, uma tentativa de
tornar um pouco mais laico, né, o ensino. Também ele adotou medidas de estímulo econômico, até mesmo aqui na colônia, tá? E ele também foi responsável pela reconstrução de boa parte de Lisboa, que foi tragada por um enorme tsunami em 1755. Então, se você for lá pesquisar, tem uma tal de Baixada Pombalina lá em Lisboa, que é um dos principais exemplos do que foi essa reforma urbana, então com características aí, né, racionais, né, que era uma das características do iluminismo, com quadras, né, ruas retilíneas, quadras muito bem definidas, que eram, digamos assim, o oposto, né, das características urbanísticas até então em Portugal. Esse tsunami aconteceu em 1755, há vários vídeos que fazem uma reconstrução gráfica do que foi, né, este evento, e eu vou deixar lá no Classroom de vocês também pensado, né, um videozinho de 2, 3 minutos mostrando o impacto e o que foi esse tsunami em 1755 em Portugal. Ok? Aqui está o Marquês de Pombal. Este quadro ele é bastante característico, ele já caiu, inclusive, na segunda fase da FUVEST, né? A descritiva, uma das descritivas era para que se analisasse este quadro. Então, veja, aqui está o Sebastião de Carvalho e Melo, né? O Barão o Marquês de Pombal, né? Mostrando com sua mão, né, apontando para a reconstrução de Portugal, para os navios que estavam no porto, lá a cidade de Lisboa ao fundo, né? Aqui você tem diversos mapas, todos aqui, né, espalhados. É a ideia aí de que ele estaria trabalhando, né, para a reconstrução do Império Colonial Português. Muitos livros, aqui é um livro aqui, um tinteiro, mais mapas. Então, ele mostrando, olha o que eu estou fazendo por Portugal, Portugal será grande novamente, né? E assim por diante, muitos papéis. Então, era mais ou menos isso a ser analisado, né, na questão. Então, as várias reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal no que tange a tentativa de tirar, né, Portugal da estagnação econômica a qual se encontrava, né, até mesmo distanciando Portugal da Inglaterra, como a gente vai ver adiante aqui. Né? Então, veja, ele vai estimular a formação de companhias de comércio, a mais famosa, né, a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, numa tentativa de implantar naquela região nordeste para o norte as plantations de algodão. A tentativa aí de dar uma exploração, né, aumentando, é óbvio, né, a arrecadação econômica de Portugal com a região nordeste para o norte, colocando lá plantations de algodão, né, óbvio, trabalhado por mão de obra escrava negra africana, os quais eram vendidos por Portugal, né? Então, estimulando isso, né, ele também arrecadaria mais. Uma das estratégias do Marquês de Pombal seria lucrar com a sua mais rica colônia, que era o Brasil. E por que o algodão? O que está acontecendo em meados do século XVIII? Isso mesmo, a Revolução Industrial. Então, o algodão seria a matéria-prima, por exemplo, para o desenvolvimento, né, de manufaturas têxteis, como também serviria para negociar com a Inglaterra. Lembrando, né, que desde 1703, lá com o Tratado de Methuen, a Inglaterra era um parceiro comercial significativo de Portugal, né? E Portugal, claro, tinha um déficit na balança comercial muito grande com a Inglaterra. A Inglaterra lucrava muito mais com Portugal do que o contrário, né? Então, o Marquês de Pombal ele vai dar um impulso aí para o desenvolvimento de manufaturas, inclusive aqui no Brasil, né? Aplicando medidas protecionistas e monopolistas, claro, para gerar mais rendas para Portugal. Maior controle administrativo também da colônia, como ele vai substituir aquela finta, né, e a captação que nós vimos na aula passada pela derrama, ou seja, a exigência de
que o Brasil entregasse 100 arrobas de ouro anual para Portugal. Então, ele vai impor a derrama, caso o Brasil não enviasse isso. Durante o período do Marquês de Pombal, a derrama não foi cogitada. Tá? Há um grande monopólio por Portugal a partir do Pombal, e a fundação do Distrito Diamantino, da extração de diamantes lá na região das Minas Gerais, e em 1763 ele vai transferir a capital lá de Salvador para o Rio de Janeiro. Para quê? Para que a região mineradora tivesse um maior controle administrativo. O Rio de Janeiro está mais próximo da região mineradora. Então, a mudança da capital de Salvador para o Rio tem esse sentido, impor um controle ainda maior sobre a região extratora de ouro e diamante, aí, as Minas Gerais. Como eu havia dito, há uma tentativa também de influenciar, de afastar a influência inglesa, tanto de Portugal quanto das colônias, de Portugal, porque lembre-se o Tratado de Panos e Vinhos, a Inglaterra poderia comercializar tecidos nas colônias portuguesas, e há um incentivo, inclusive, à produção local aqui, no Brasil, inclusive na região das Minas. Em 1777, entretanto, o Marquês de Pombal ele vai ser demitido. Por quê? Em 1777, o Dom José I ele morre, e aí quem assume o poder é a sua filha Maria I, que foi chamada por seus detratores de Maria Louca. Ela assume o trono e ela tinha uma influência, ela sofria uma influência muito grande da nobreza, mas principalmente do clero, porque ela era uma devota católica fervorosa. E, claro, o clero estava insatisfeito com o Marquês de Pombal, ele vai perseguir não só os jesuítas, mas também muitos clérigos portugueses e muitos nobres portugueses, seus dessabores, digamos assim, seus concorrentes ou inimigos políticos, ele perseguiu. Lembre-se, não era um cara que prezava por ideias democráticas, ele era um autoritário, tanto é que vai se encaixar no conceito de déspota esclarecido. O fato é que a Dona Maria I vai afastar o Marquês de Pombal da administração pública, e ela será responsável pela chamada viradeira. O que é a viradeira? De virar, literalmente, uma mudança radical na orientação do governo, fazendo a maior parte das reformas pombalinas, que atingiram, inclusive, o Brasil, e nós vamos ver que isso também foi um dos motivos da insatisfação dos colonos aqui, que aos poucos vão se distanciando em termos econômicos de Portugal, a ponto de que, por volta do ano de 1800, a economia brasileira já tinha pouca relação, ou dependia muito pouco de Lisboa, estava cada vez mais próxima à Inglaterra, em termos de negociação, comércio, assim por diante. Esse contexto português vai ter um reflexo muito intenso no Brasil. Por quê? A partir da segunda metade do século XVIII, e só a partir da segunda metade do século XVIII, por um componente bastante significativo, que é o iluminismo, vai abrir uma série de revoltas chamadas emancipacionistas, que, como o próprio nome sugere, objetivavam a independência do Brasil ante Portugal. E por que é só na segunda metade do século XVIII que isso é possível? Lembre-se, nós vimos na aula passada as revoltas nativistas, ali não havia uma ideia clara de independência, as questões ali eram meramente econômicas, Aqui não, aqui você tem uma visão de independência já por causa, sobretudo, do iluminismo, está em negrito aí já para destacar, mas nós temos também a independência dos Estados Unidos como grande exemplo para os colonos aqui no Brasil. A independência dos Estados Unidos será um dos pontos cruciais que servirá de modelo, de inspiração para os colonos aqui no Brasil tentarem se livrar do domínio português. Da mesma forma que a Revolução Francesa irá inspirar tremendamente os revolucionários
aí, não só no Brasil, né, mas lembre-se, a Revolução Francesa ela tem um eco, né, mundial, né, se bem que para o movimento de independência da América Latina, o modelo mais presente, né, a inspiração mais presente é a independência dos Estados Unidos, porque, né, foi a primeira nação a se livrar do domínio colonial europeu. Né? A gente vai analisar duas dessas revoltas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? A Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, elas têm características heterogêneas que nós vamos ver, ok? Notem, o Carlos Guilherme Mota é um dos grandes analistas, né, da história do Brasil, é um intelectual aí, ele tem uma frase, né, uma sentença, né, uma ideia no livro aí, a ideia de revolução no Brasil, que nos ajudará a entender melhor essa dicotomia entre Minas e Bahia. Notem, o conceito de independência surge mais nítido nas Minas Gerais. A situação colonial pesa para estes homens proprietários. O problema é mais colonial que social. Você vai ver logo adiante que na região das Minas Gerais, quem conduzirá o processo de independência é uma elite local. Tá? Já na Bahia, em 1798, a inquietação é orientada por elementos da baixa esfera. E a revolução ela é pensada contra a opulência, ou seja, a riqueza. O problema lá é mais social que colonial. Tá? A gente vai ver que, nesse contexto já, o Nordeste bastante empobrecido por conta, né, da decadência da produção açucareira, não que a Bahia não que as Minas não estivessem empobrecendo também, né, pela diminuição gradativa da extração de metais, né, mas era muito mais evidente na Bahia isso do que necessariamente aí nas Minas, sem contar que a Bahia vai ter um componente aí, né, radical, que é a Revolução Haitiana, o processo de independência do Haiti, que também inspirou bastante a Conjuração Baiana. Ok? O primeiro ponto aqui é discutir o nome, Inconfidência Mineira. O que é uma Inconfidência? Óbvio, quem deu essa alcunha foi Portugal, né? Nos traíram, mas se você perguntasse aos mineiros ali, né, era muito mais uma conjuração. O que é um conjurar? É, né, se rebelar contra, nesse sentido. Então, pode aparecer Conjuração Mineira? Claro que pode, como pode aparecer Inconfidência Baiana. Mas, normalmente, os vestibulares, por uma questão didática, pedagógica, aparecerá Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, mas nada impede, né, de ambos aparecerem com o termo conjuração ou Inconfidência. Normalmente, utiliza-se nesse formato, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. O que foi a Inconfidência Mineira? O esgotamento das jazidas de ouro na região geraram, óbvio, né, dependia majoritariamente disso, uma enorme crise econômica. Tá? Lembrem-se que o Marquês de Pombal ele irá, né, fazer uma série de reformas, inclusive em termos tributários lá em Portugal, né, o que vai levar a uma exploração ainda mais abusiva de Portugal sobre a sua colônia. O Marquês de Pombal, né, queria levantar fundos lá para aquele erário, né, régio, principalmente explorando a sua principal colônia, que era o Brasil. Então, muitos impostos. A derrama foi um componente significativo nessa parada. A gente falou dela lá na aula 11. O que é a derrama? Caso o Brasil não enviasse 100 arrobas de ouro para Portugal anualmente, Portugal iria executar a derrama, que era a cobrança de impostos atrasados. Então, todos os que deviam impostos teriam que pagar compulsoriamente até atingir o necessário exigido por Portugal. Também temos a proibição da produção de manufaturas na colônia, coisa que o Marquês de Pombal havia, né, liberado, mas pelo alvará régio da Dona Maria I de 1785, fica proibido qualquer tipo de manufatura aí no território. Todo esse processo causou endividamento muito grande dos colonos da área mineradora, o que, óbvio, né, deixou todo mundo com a corda no pescoço, e
a substituição do governador, né, das Minas em 1788 causou um temor muito grande no que tange, né, a eminente cobrança da derrama. Né? E se não houvesse a arrecadação necessária, seria o confisco dos bens dos devedores de impostos. Né? Então, isso causa aí as tensões iniciais, né, em questões práticas entre os colonos e Portugal. Por quê? Porque em questões intelectuais o negócio já vinha sendo gestado. Né? Os conjurados, então, planejavam levantar um movimento de oposição ao poder metropolitano no dia em que fosse decretada a derrama. Né? Lembrando que a Inconfidência Mineira ela nunca ocorreu. Né? Ela, de fato, não vai ser posta em prática, a gente já vai ver por quê. Tá? Os líderes dessa revolta, né, eram membros da elite mineira. A gente pode ver que eram poetas do Arcade, né? Eram arcadistas. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né? E um que não era poeta, mas também não era um cara miserável, né? O Joaquim José da Silva Xavier, popularmente chamado de Tiradentes, por motivos óbvios, né? Ele arrancava dentes, ele era um alferes. Né? O alferes seria o equivalente mais próximo, que a gente pode fazer uma analogia aí, né, com a atualidade, seria um policial militar. Ele não era um miserável, né, como muitas vezes se caricaturou aí na historiografia, não. Ele era talvez o menos pobre daquela galera, mas ainda assim, né, era um cara razoavelmente bem de vida se compararmos ao seu período histórico. Né? Então, o Joaquim José da Silva Xavier vai se transformar na figura, né, mais célebre desses eventos, por conta exatamente, né, de ter sido o único punido exemplarmente pelos eventos aí. A indicação de um livro bastante, né, raso, eu diria. Né? Ele não se propõe a ser um livro acadêmico, mas que te dá uma ideia do que foi a Revolução, ou a tentativa aí em Minas, né, de revolta, né, 1789, a história de Tiradentes e contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil, do autor Pedro Doria. Né? Não é um historiador, é um jornalista, mas é um livro para você que quer entender aí, né, ou conhecer, né, de forma bastante, não diria rasa, mas, né, superficial, a Inconfidência, é indicado a esse livro, bem tranquilo de se ler. Tá? Quais eram os objetivos dos revoltosos? Proclamar a independência da capitania das Minas Gerais. E aí você nota, né, que era um movimento elitista pelas propostas que os caras tinham. Era um movimento republicano, né, ou desejava a implantação de um regime republicano, colocando fim ao pacto colonial, obviamente, desejavam a criação de uma universidade, a liberdade para a instalação de manufaturas, mas não havia propostas concretas quanto ao fim da escravidão. Né? Ninguém vai abertamente defender aí o fim da escravidão naquela região, até porque a inspiração era a independência dos Estados Unidos, e você sabe que, né, mesmo com a independência dos Estados Unidos, não haverá o fim da escravidão. Ela viria depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Né? Os caras fizeram até uma bandeira para esse movimento, né, propostas aí, né, pelos membros, né, ou libertas quais seratame, né, liberdade ainda que tardia, né, parte de um poema lá que remonta ao Império Romano, né, liberdade ainda que tardia. Então, aí você já pode notar, latim, né, não era para a população, né, mais pobre, aí, vinha de cima, da elite, né, e até por isso que não se preocupavam em acabar com a escravidão. Tá? E por que a Inconfidência Mineira não foi posta em prática? Por que ela não aconteceu? Tá? Veja, quando mais de uma pessoa sabe de um negócio, ele não é mais segredo. Né? Então, era para ser segredo, né,
essa conjuração, mas os membros ali, né, o grupo de conjurados, ele foi traído aí, né, por um dos membros chamado Joaquim Silvério dos Reis. Né? O Joaquim Silvério dos Reis, ele era um dos conspiradores e ele se transformou num X9. Né? Ele vai fazer uma delação premiada. Por quê? Porque ele era um dos maiores devedores de impostos para Portugal. Então ele foi lá, né, na intendência da capitania das Minas Gerais, e falou: o negócio é o seguinte, estou sabendo que vai rolar uma parada aí para passar a rasteira em Portugal. Se vocês perdoarem a minha dívida aí com a coroa, eu vou, né, dedar todo mundo, vou dar a letra aí, quem é que está se colocando contra. E foi o que aconteceu. Né? Os revoltosos acabam presos e em 21, né, de abril de 1792, né, foi executada a pena do Tiradentes. Né? No ano de 1792, 11 pessoas foram consideradas culpadas, mas apenas, né, o Tiradentes foi executado nesta data, por isso que é feriado, né, 21 de abril, inclusive, semana que vem. Tá? Os demais foram degregados para a África, foram mandados, né, para a África, mais tarde vão voltar para o Brasil e tudo mais. Tá? Tiradentes, ele será caricaturado como um mártir porque ele vai assumir a culpa dos eventos. Né? Ele teria dito, né, se 100 vidas eu tivesse, 100 vidas eu daria, né, pela independência do Brasil, aquela coisa toda. E por isso ele foi punido exemplarmente. Né? Ele foi, primeiro, a casa dele foi queimada, ele sofreu uma devassa. Né? A casa dele foi queimada, os caras jogam sal por cima das cinzas, né? Se o sal é simbólico, ele mata os nutrientes, né, da terra, óbvio, quando usado em excesso, mas, né, ali foi simbólico o sal, né, para que se esquecesse desse camarada. Ele foi enforcado e depois ele foi esquartejado e também ele tornou-se o Voldemort do Brasil, né? Aquele que não pode ser nominado, não podia falar o nome José Joaquim da Silva Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, perdão. Né? Ele passa a ser o que não pode ser nominado. E como é que ele se torna um herói? Por que é feriado em homenagem ao Tiradentes? Isso nós vamos descobrir lá na frente, quando entrarmos na República, né? Tem a ver com o mito fundador da República Brasileira, a ideia da construção, né, de heróis coletivos, que nós vamos falar mais adiante. Agora a gente vai lá para a gloriosa Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, porque 2 dos líderes, né, dessa revolta eram alfaiates, e também, né, conhecida como a Revolta dos Búzios, lá em 1798. O que é que causa a Conjuração Baiana? Né? As desigualdades sociais que se avolumam, né, sobretudo por conta da crise do açúcar, lá desde que os holandeses foram expulsos lá no século XVII. Tá? Alto custo de vida, faltava alimentos, grande desemprego, pobreza, o que levava a sucessivos saques, roubos, né, em muitas regiões. E qual era o objetivo aí da Conjuração Baiana? Lembra que nós vimos lá no começo? Ela era muito mais social do que colonial. Os caras queriam a independência do Brasil, queriam proclamar uma república, né? A liberdade de comércio, a igualdade jurídico-racial. Veja, há elementos raciais muito fortes na Conjuração Baiana, a contestação tributária, e esse elemento racial está posto aqui em negrito, a abolição da escravidão, né? Era uma das bandeiras principais da Conjuração Baiana. Por isso, a história do social também, né? Eles queriam o fim da escravidão. Tá? Quais eram as influências aí desse movimento? A independência dos Estados Unidos, óbvio, né? O grande exemplo. Mas na Bahia nós teremos a Revolução Haitiana, que nós vamos ver lá em História Geral, mas para adiantar o expediente, 1791, né, em meio à Revolução Francesa, quando os jacobinos, sobretudo, né, tomam corpo, né, dentro da Revolução, o Haiti dará início ao seu processo de independência, o Haiti que era uma colônia francesa. E, né, falando na França, os jacobinos também serão uma inspiração para a Conjuração Baiana. Os jacobinos, que eram os radicais lá da Revolução, os que queriam, né, mais direitos sociais
né, do que os girondinos, que estavam mais preocupados aí com os ideais burgueses e econômicos lá da Revolução, que nós vamos ver em História Geral, beleza? Os líderes desta revolução foram João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, ambos eram mulatos e alfaiates, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, soldados e mulatos. Todos eles eram muito pobres. Aqui a gente tem, né, uma representação, né, da face dos 4 líderes, né, ou melhor, dos 4 que foram punidos, né, por Portugal, né, por conta dessa conjuração. Lembrando que, né, setores da elite, principalmente da maçonaria, a loja maçônica Cavaleiros da Luz havia dado início aos seus trabalhos neste contexto lá em Salvador, panfletando, inclusive, com ideias, né, iluministas, né, instigando aí a revolta da população, né? Mas, claro, quando o negócio começa a se transformar em social demais, esses caras desaparecem. Então, no princípio, há, né, esse apoio, né, esse incentivo dos membros da maçonaria, mas depois, né, some todo mundo quando vem a repressão. Né? Na verdade, quando o negócio começa a se tornar social demais, até porque há uma ampla participação popular, né, na conjuração baiana. Né? A repressão foi intensa por parte de Portugal. Os 4 líderes foram condenados, e da mesma forma que o Tiradentes foram enforcados e esquartejados, né? Mas não ganharam o vulto em termos, né, de heróis nacionais que o Tiradentes ganhou. Obviamente que há uma explicação social e racial para isso, né? E claro, né, não temos um feriado em homenagem a estes líderes da conjuração baiana, mas em 2015, né, a extinta Revista de História da Biblioteca Nacional, né, colocou aqui uma ilustração aí do João Teófilo, né, na capa daquela edição, né, em homenagem aos conjurados, que a gente vai discutir melhor, né, essa questão lá na República, torno a repetir, né, quando lá chegarmos. De minha parte, seria isso, crianças. Fiquem bem, se cuidem, bom feriado, né? Fiquem em casa e nos vemos na próxima aula. Beijo. Vamos falar da independência do Brasil.